Juros baixos pelo mundo também. Fica fácil da pessoa tomar crédito com esses juros mais baixos, ela sai comprando as coisas. Aí imóveis estão subindo de preço, ações subiram de preço, Bitcoin subiu muito de preço. Então tem esse ponto. Mas eu gostei muito da sua consideração, Jonatas, e do seu complemento, amor, no seguinte, né? Não dá pra se impressionar com a oscilação do Bitcoin. Tem uma frase do Sêneca, batendo a minha meia hora aqui de citação, onde ele fala que acaso você se impressiona de ter calor no verão, ou de sentir frio no inverno, ou de ser sacudido numa viagem, é forte a alma diante dos males para os quais está preparada. Então não dá pra reclamar de comprar Bitcoin e ver o negócio caindo 80%. Justamente por isso que eu defendo uma alocação pequena. Eu acho que é muito vantajosa em termos de assimetria, mas tem que ter responsabilidade, porque nós não sabemos o que vai acontecer no futuro. Até tem um ponto interessante na minha família, porque eu separei um Bitcoin para cada irmão meu. Tirando a minha irmã, Priscila, que deve estar vendo a gente, eu não gosto tanto dela assim. Tô brincando. Pichicha já é adulta já. Pichicha já é adulta. Tem inclusive um podcast que Pichicha veio pra quem quiser ouvir, né? Foi um sobre imóveis. Mas os meus irmãos mais novos, cada um tem um Bitcoin separado. Um tem 13 e outro tem 14. Aí o de 13, ele olhou o preço do Bitcoin e arregalou aquele olhão, né? Tava 100 e poucos mil na época. Ele descobriu que tinha um Bitcoin pra ele. Aí ele foi ver o preço. Eu vou ser o primeiro adolescente com um BMW. Né? Aí que ele viu o preço, ele fez assim... Fez um olhão mesmo. E a Priscila, a minha irmã até falou, Gabriel descobriu que é um homem rico, né? Porque eu fiquei impressionado com isso. E aí ele me perguntou, eu falei, vou te dar quando você tiver 18. E ele tem 13, ele falou, tá, mas quanto que vai valer? Porque é muito volátil, ele viu variando todo dia. Quando eu tiver 18 anos, eu falei, bom, talvez valha uma casa, talvez um carro, ou talvez uma bala. A gente não sabe qual o preço desse negócio lá na frente. O Elon Musk até tweetou que, aí ele ficou meio chateado, em retrospectiva, era inevitável, né? Falou algo assim. Eu discordo do Elon Musk. Não era inevitável. Tem muita incerteza no caminho. Então não dá pra garantir o que o Bitcoin vai ser no futuro. Eu acredito, mas o quanto eu acredito? Uma parcela pequena do meu portfólio. Que no final não ficou nem tão pequena assim por conta da grande subida. Não foi tão quando a grande subida. assim. Olha, ela tá querendo mesmo. Boludinha é uma pessoa de pouca fé. Não, eu sou só... concreto. Não eu sou pé no chão, não, aterrada. E ela tá certa, ela tá certa. E sobre isso, é excelente o trabalho que você faz sobre isso, sobre quando você fala assim... Obrigado, não vai voltar mais vezes, viu, Israel? Vai voltar mais eu vezes. Eu perguntei pra Malu, enquanto você tava lá dentro, eu perguntei pra Malu, o que eu falo pra ele me trazer de volta? Dá um aumento pra esse rapaz aí, viu, Jonas? Por favor, continue. Em bitcoins, por favor, obrigado. A exposição convexa, né? Você fala assim, a pessoa, se ela investir 5% da carteira de investimento dela, se ela alocar 5%, ela tem uma exposição extremamente convexa em Bitcoin já. E conforme ela vai entendendo o Bitcoin, talvez ela até estenda a alocação dessa carteira, sabendo o que a Malu falou, tendo ritmo tranquilo no coração, acostumando com a volatilidade, ela conseguiria até ampliar isso. E assim, o upside é muito grande, o downside é pequeno, a pessoa entender a moeda, e essa exposição já dá uma tranquilidade para ela, pelo menos de proteção, né? Falando do Bitcoin como reserva de valor, dá uma proteção do capital dela no longo prazo. Acho que é excelente falar desse jeito. Até porque mesmo se a pessoa estiver entrando por FOMO, por medo de ficar de fora, ela entrar num topo, ela não está com uma exposição tão grande e no longo prazo isso, a gente acredita que isso vai se pagar, né? Não, dando um exemplo prático disso que você falou, Israel, vamos supor que alguém tivesse comprado 5% da carteira em Bitcoin e pegou esse movimento de 1000%. Com esses 5%, por mais que o restante da carteira tivesse parado, ela teria um baita de um ganho, porque se fosse 10%, esses 10 teriam se transformado, crescido 10 vezes, né? Em 100% de lucro para aquela carteira, supondo todo o resto parado, 5%, 50% de lucro. Então, uma posição de 5%, nesse movimento, teria dado um resultado para a carteira como um todo de 50%. Ah, Bruno, mas isso é porque deu certo. Tá, se desse errado, você teria perdido no máximo 5% que você investiu. É extremamente complexo. Então, é bem interessante. E agora, entrando nesse assunto, como se expor ao Bitcoin? Como é que acontece esse processo de compra? Porque muita gente pensa que é muito complicado. E, na verdade, a gente entrou como investidor na plataforma do Biscoint, através de um investimento anjo, porque eu achei muito simples o processo lá dentro. Tem como resumir esse processo em etapas para a pessoa entender? E rapidinho, na época você falou assim, até minha avó consegue comprar Bitcoin no Biscoint. E Exato. a gente usa esse benchmark agora para fazer nossas... Porque eu atuo também na experiência do usuário, né? No design das interfaces e tudo mais. Então, quando eu vou conversar com os desenvolvedores, a gente brinca disso. Mas será que a gente precisa disso? Será que a avó do Bruno Perini conseguiria Continuaria comprar? comprando, exatamente. né? E a Raquel, minha esposa, né? Ela é a grande advogada das avós por aí, né? Ela é quem
puxa a nossa orelha de onde na interface ainda tá tendo algum atrito pra pessoa que seja mais leiga. Isso é muito bom. Eu até brinco com o Jonas que tem algumas empresas que fazem a biscointinização das coisas. O que o Biscoint fez, né? A gente analisou o que era... Porque quando eu entrei no Biscoint, era um comparador de preço, né? O Jonas tinha uma ideia. Para uma pessoa, talvez ele não conhecia ainda, não tinha sido apresentado a sua avó ainda, mas ele pensou, pessoas como a avó do Bruno Perini... Leigas. Exatamente. É muito difícil elas entrarem numa corretora, fazerem o cadastro, entenderem o QIC todo, depois entrar e ver um livro de ofertas e saber como que ela coloca uma ordem limite ou uma ordem a mercado e tudo mais. O que é aquela alta frequência e tudo mais. Então, a gente tentou fazer, né, desde essa primeira tela do Biscoint Buy, uma forma que fosse muito simples da pessoa comprar, né? A pessoa com um simples cadastro conseguia entrar lá e com 3 cliques, eu acho, 3 ou 4 cliques, ela conseguia fazer uma compra pré-aprovada e depois ela transferiu o dinheiro, sabe? A gente conseguiu realmente fazer uma coisa muito simples, muito fácil de investir em Bitcoin. Mas você perguntou sobre a exposição, né? Eu acho que essa forma de comprar o Bitcoin numa corretora, numa plataforma como o Biscoint, por exemplo, a gente acredita que a gente tem a forma mais fácil de comprar Bitcoin no Brasil. Mas se a pessoa quiser comprar em outras corretoras também, eu acho que essa exposição desse jeito, você deposita reais da sua conta bancária na corretora, compra o Bitcoin e saca para sua carteira, é de longe a melhor forma de se expor a esse ativo que é o mais convexo desde a criação dele. Né? Por etapas, então. Abre a conta numa corretora ou no Biscoint, que seria uma dessas corretoras. Biscoint, inclusive, tem uma vantagem, porque o Biscoint, ele compra em outras corretoras, naquela que tem tá entre os melhores preços, Isso. né? Então, comprando pelo Biscoint, se fizer 30 compras, o teu preço médio acaba ficando melhor do que usando uma única corretora. Exatamente. Inclusive, tem vídeo no canal mostrando mais desse processo, aqui acaba sendo um resumo. Mas abriu a conta, enviou reais da sua conta bancária para o Biscoint e faz a compra do Bitcoin. E depois, eles aconselham a retirar isso por uma carteira privada. O que seria essa carteira privada? No Biscoint, a gente tentou fazer um negócio assim, ó. Quem decidir comprar Bitcoin tem que entrar no Biscoint e em 5 minutos, 10 minutos já ter conseguido comprar o Bitcoin. Porque o processo, normalmente nas corretoras, é assim. Você cria a conta, aí você submete os seus documentos primeiro, você aguarda o que pode demorar dias para uma aprovação da sua conta, e só depois de aprovado você vai fazer um depósito, e depois que o depósito pingar na conta da corretora é que você consegue comprar. No Biscoint... se você for a primeira vez que estiver usando, você criou um cadastro, você já consegue fazer a compra antes de precisar enviar documentos, né? Então, a partir da segunda compra, você tem a figura da compra pré-aprovada, em que você compra primeiro e envia o dinheiro depois. Porque quando você já tem alguns bitcoins em garantia, vamos dizer, na plataforma, a gente pode te dar um prazo de 1 dia para você transferir. Ou seja, não é um empréstimo, é um adiantamento de 1 dia. Isso. Você abriu a conta, você compra e no dia seguinte você envia o dinheiro. Por exemplo, se o Bitcoin caiu demais lá fora, a pessoa aproveita isso, entra no Biscoint na hora e já faz a compra. Porque o preço flutua muito rápido, né? Então, uma queda repentina, ela vai, mas rapidinho o preço pode voltar. As então, últimas quedas todas foram assim, muito rápidas. Cai, daí bate e começa a subir igual um foguete de novo. Exatamente. Então, a pessoa poderia... mesmo que seja Pix, é muito demorado. Você abrir o aplicativo, logar no seu banco, fazer a transferência, selecionar a chave do Biscoint, ir lá no Biscoint criar a intenção de depósito. A gente tá até resolvendo essa parte para entrar direto o valor isso agora. Porque e tal, né? o Pix facilitou muito, porque no fim de semana não tinha como transferir. Se fosse uma queda no sábado ou no domingo, tinha que esperar a segunda para você poder transferir. Exatamente. Então era complicado.